Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Manuel Lima e eu espero que esteja tudo bem com vocês, meus amigos. Estou mais animado aqui mais uma vez para mais uma poderosa palavra do Senhor na nossa vida. Realmente, com isto, não estou a fazer a minha vontade, mas sim a de Deus. Eu espero que todos vocês sejam fortemente edificados por meio de cada palavra que aqui passa. Eu só espero do coração que, ao ouvirem, prestem mesmo atenção, porque não sou simplesmente eu que estou falando, mas cada palavra que aqui surge é uma palavra de Deus para vocês. Não é minha, não foi motivada por mim, porque os homens que falam, falam motivados conforme o Espírito Santo os capacita. Então aqui eu só estou a cumprir a vontade do Senhor e não a minha. Amém, meus amigos? Mas sem mais, meu nome é Manuel Lima. Esta é a segunda série do canal A Essência de Cristo. E com essa série, eu realmente espero que a Essência de Cristo, primeiro, vocês conheçam a Essência de Cristo. Segundo, que vocês experimentem por vocês mesmos, assim como Paulo disse em Romanos, capítulo 12, versículo número 2. Que vocês experimentem por vocês mesmos aquilo que é bom, perfeito e agradável ao Senhor. Então, meus amigos, com essa segunda série do canal, já fizemos uma completa. Eu espero mesmo de coração que todos vocês sejam plenamente edificados. Amém, meus amigos? Mas sem mais, passemos agora para a nossa palavra do Senhor. Amém? Amém. A palavra de hoje encontra-se no livro de Atos. Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, o médico. Atos, capítulo número 26, versículo número 14, diz assim a palavra do Senhor. Todos caímos ao chão, e então ouvi uma voz dizer-me em hebraico: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ao resistir às aguilhadas, só fazes mal a ti mesmo. 15. E eu perguntei: Quem é o Senhor? E o Senhor respondeu: Eu sou Jesus, a quem persegues. Oh, glória! Irmãos, estou muito animado por pregar essa palavra. Porque quando essa palavra chegou a mim, essa palavra me confrontou demais. Por quê? O tema da mensagem de hoje é o que fazer depois da falha. E aqui nós temos em conta Paulo. O que é que ele fez depois da falha? E o que é essa falha? A falha é quando você percebe o teu erro. E qual foi o erro de Paulo? Então, aqui Paulo está lembrando aos irmãos da sua atitude anterior no judaísmo. Então vamos recapitular. Paulo, antes de ser cristão, ele foi um perseguidor de igreja. Paulo, antes de ser cristão, ele odiava grandemente aqueles que seguiam o caminho, que era Jesus Cristo. E Paulo não se sentia bem até disseminar todos aqueles que seguiam a Jesus em todos os lugares pelos quais se espalhavam. Ou seja, Paulo tinha um ódio muito grande por eles. Assim como também diz em Atos capítulo 9 e versículo 1, Paulo ainda respirando de morte. Amém, irmãos? Então, nós podemos perceber aqui que o ódio de Paulo pelos evangelistas, ou melhor, pelos que seguiam a Cristo, pelos cristãos, era muito grande. O ódio de Paulo por aqueles que seguiam o caminho era devastador, de modo que ele se ofereceu a si mesmo aos sacerdotes para ir perseguir aqueles que buscavam Cristo e que viviam em Damasco, de modo que ele pediu carta aos sacerdotes para chegar até lá, para pegar correntados todos os que estavam lá e que seguiam a Cristo, para lhes trazer de volta presos. Paulo perseguiu cristão, Paulo prendeu cristão, Paulo assistiu ao assassinato de cristãos. Paulo fez de tudo e mais não sei o quê. E esse Paulo também somos nós hoje. Nós hoje, quando
Não nos importamos mais com os outros, não nos importamos com o que os outros fazem. Nós temos ideias devastadoras sobre a realidade, como que se nós fôssemos donos do conhecimento, como que se nós fôssemos donos de tudo e que tudo está na palma das nossas mãos. Queremos manipular tudo hoje em dia, meus irmãos. Hoje nós queremos que tudo esteja sob o nosso controle, sendo que nada está sobre o nosso controle, mas todas as coisas estão sob o controle de Deus. No entanto, Paulo fez isso por ira e ódio aos seus irmãos, e ele perseguiu. No entanto, ao ir para Damasco para prender os cristãos que viviam lá, ele foi pego desprevenido por Cristo quando um vento devastador veio e inundou a presença dele e brilhou sobre ele e sobre todos os que acompanhavam e disse-lhe: Paulo, ó Saulo, Saulo, por que me persegues? Imagina, irmãos, imagina você chegar diante da verdade plena. Imagina alguém te defrontar frente a frente todos os teus erros, todas as tuas falhas, tudo quanto tu fazes de errado, meus amigos. Tudo quanto você imagina, poxa, é verdade, cometi. Você próprio reconhece no íntimo, eu estou errado, você está certo. Quando você se arrepende genuinamente, quando você pensa assim, não tem como, eu não tenho mais caminho, eu não tenho mais jeito. Assim foi Paulo, a meu ver, como se sentiu diante de Cristo ao lhe dizer: Paulo, Paulo, ó Saulo, Saulo, por que me persegues? Imagina você, e eu também, você determina fazer algo até ao fim e até ao fundo por causa de algo que você mesmo criou. Por causa de uma verdade que você criou na tua mente, ou com os teus amigos ou irmãos, não importa. Por causa dessa verdade, você persegue, faz o mal, assassina, faz de tudo e mais não sei o quê, para depois ele te aparecer a ti mesmo e te dizer: por que você me persegue? Será que o mais justo não seria o próprio Jesus destruir Paulo? Mas não, não foi isso que Jesus fez. Não foi isso. Pois assim como ainda diz a palavra do Senhor, quando Jesus estava a falar com Ananias, ele lhe disse: pois eu lhe escolhi como vaso para levar o evangelho às nações distantes. Ele é vaso escolhido, ele é vaso preparado. Imagina nós, que mesmo pecando, errando e fazendo mal de mil e uma formas, o Senhor ainda tem prazer em nos escolher para fazer alguma coisa. O Senhor ainda quer fazer alguma coisa conosco, porque Ele nos chamou, nos justificou, nos predestinou e nos glorificou com o seu Filho, meus irmãos. Imagina isso. Imagina, você está totalmente errado, mas Ele não só te perdoa, como ainda te dá um motivo para você seguir em frente. Mas, meus irmãos, Paulo só fez tudo isso porque ele estava pensando fazer por um bem maior, pensando estar cumprindo a lei assim, por causa da justiça. E nós pensamos que estamos a glorificar o Senhor por desprezar os outros, por ignorar o contato com certas pessoas, por, por nos isolarmos. E não é que isso seja mal, não é que isso seja mal, mas o motivo que te leva a fazer todas essas coisas é que talvez pode provocar a maldade em ti. Talvez o motivo pelo que você faz é que te leva a tornar-te mal. E Paulo estava a fazer tudo aquilo porque ele queria destruir todos aqueles que seguiam o caminho de Cristo. Então,
Nós gostamos de nos colocar na posição de Deus. Nós queremos julgar os outros. Nós queremos determinar o que os outros fazem. Nós queremos que os outros pensem como nós pensamos. Nós queremos que os outros falem aquilo que nós falamos. Falem a nossa língua. Falem tudo. Até dos seus pensamentos, até as suas ações. Nós queremos que todos concordem conosco. Por quê? Porque nós queremos nos pôr no lugar de Deus e não no lugar de filhos de Deus. Que nós não somos o Pai, nós somos filhos. Nós queremos nos pôr no lugar de senhores e não de servos. Que nós obedecemos, nós não mandamos. Nós obedecemos a palavra que recebemos. Nós obedecemos aquilo que nos é decretado. Nós obedecemos ao Cristo da vida, ao Cristo que nos justificou, que nos trouxe para perto dele como ovelhas perdidas. Meus irmãos, lembrem-se da palavra anterior em Isaías 53. Ele não merecia absolutamente nada do que ele passou. Não merecia absolutamente nada, mas suportou tudo por amor a nós. Ele suportou todas as coisas porque ele se agradou daquilo que veria no futuro. Ele não se agradou daquilo que ele estava passando, mas ele se agradou daquilo que ele viu no futuro, que era o quê? Homens e mulheres hoje, por causa da morte de Jesus Cristo, podem ser justificados, podem participar da comunhão com Ele mesmo, podem tornar-se santos, puros e imaculados e ter novamente comunhão com o Pai e reconciliação. Ele de dois fez um só homem, de duas partes criou só uma, meus amigos. Cristo não te chamou para a morte, mas sim para a vida. Ele não te chamou para você continuar perdido, ele te chamou para você vir ser salvo, para você vir e participar com ele da sua vida, porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna, meus amigos. Então você começa a perceber Paulo nessas coisas, ao ser encontrado por Cristo. Cristo não veio simplesmente para lhe julgar, Cristo não veio para lhe dizer você fez isso e aquilo, mas Cristo quando lhe apareceu, ele se recordou de tudo quanto ele fez contra Cristo e como estava lhe amando naquele momento. Então você percebe nós os dois, meus irmãos, perceba só, você não merece absolutamente nada. Você já está errado naquilo que você está a fazer. Você não quer recuar nos teus maus caminhos. E tudo isso porque ele estava a pensar, porque ele estava a fazer algo bom para Deus. Quando no fundo ele não estava a amar o seu próximo como a si mesmo. Ele queria julgar sem realmente perceber o que aquilo era. Julgamento sem base. Irmãos, vamos deixar disso. Vamos deixar de julgar as pessoas pelo que elas fazem, mas sim pelo que elas são. Cristo disse que o fruto ou a árvore revela-se pelos seus frutos. Se a árvore é boa, dará frutos bons. Se a árvore é má, dará frutos maus. Então, ao invés de nós julgarmos, por que nós não prestamos atenção ao fruto daquilo que está sendo demonstrado? Por que nós queremos nos colocar no lugar de Deus, ao invés de permanecer como servos, nós queremos declarar, não, você faz algo mal, porque é mal, porque para nós é mal. Não, meus irmãos. É Deus quem decide aquilo que é bom e é mal. Nós simplesmente devemos obedecer a palavra dele. Amém? Então é assim que Paulo se encontrava. Paulo encontrava-se perdido nos seus próprios pensamentos, em pensar, eu estou errado. O que é que eu vou fazer agora? A ansiedade de Paulo naquele momento, conforme eu penso. O que é que eu vou fazer agora? Por quê? Porque ele percebeu
Não, o que é que eu vou fazer agora? Qual é o caminho que eu vou seguir? Paulo estava aflito. Paulo queria uma resposta. Mas Jesus não tardou em lhe dizer. Jesus não tardou. Jesus é maravilhoso, meus irmãos. Jesus é maravilhoso e não tardou em lhe dizer. Assim ele disse no versículo 15 e 16. Atos capítulo número 15, versículo 16. 26, desculpa. Atos 26, 16 e 17. Diz assim: Mas levanta-te e fica de pé. Apareci-te para te escolher como servo e testemunha, tanto das coisas que viste como das coisas que te farei ver a meu respeito, e vou livrar-te deste povo e das nações às quais te envio. 18. Para lhes abrir os olhos, para convertê-los da escuridão para a luz e da autoridade de Satanás para a de Deus, de modo que recebam o perdão de pecados e uma herança entre os santificados pela fé em mim. Oh glória! Jesus, quando chegou aqui nesse momento, ele não estava dizendo: eu vim para te julgar, eu vim para trazer sobre ti o juízo. Não, não. Jesus lhe achou, Jesus lhe curou da dor do seu passado, por lhe perdoar dos seus pecados. E lhe deu um propósito daqui para frente. Te escolheu como um servo e testemunha para anunciar o evangelho dele, tanto para o mundo, para todos. Jesus, quando chegou para ele não chegou somente porque Jesus já sabia. Jesus conhece a cada um e sabe como falar com cada um. E quando apareceu a Paulo, ele já sabia que o coração de Paulo era sensível a ele e que podia lhe obedecer. Jesus conhece as suas ovelhas, porque as suas ovelhas ouvem a sua voz e as suas ovelhas obedecem a sua voz. Então com Paulo não foi diferente. Paulo, quando ouviu a voz, ele não tardou em cumprir aquilo que ele deveria fazer, meus irmãos. Quando Jesus achou Paulo, ele não achou só uma ovelha perdida, mas ele achou também alguém que despertaria a muitos, por lhe declarar que para lhes abrir os olhos, primeira coisa. Se está te abrir os olhos é porque você é cego. E assim também foi Paulo. Ele foi chamado como servo e testemunha, tanto das coisas que viu como das coisas que o Senhor lhe faria ver. Amém, meus irmãos? Porque ele foi enviado não só para Israel, mas principalmente para o mundo todo. Amém? Então Paulo, quando chega nessa fase, o Senhor está lhe explicar tudo o quanto ele tinha que fazer, qual era a função, ou seja, ele não só se arrependeu, ele não só estava aflito em querer saber o que é que eu vou fazer, como o Senhor já logo lhe respondeu: isto é o que eu quero que você faça. Porque imagina que você errou com alguém. Você vai pensar logo numa forma de querer recompensá-la. Não sabe, você não se importa como, você só quer recompensar a pessoa com quem você falhou. E com Paulo não foi diferente. Não foi, em absolutamente nenhum sentido foi diferente. Porque Paulo também pensou da mesma forma. Como é que eu posso recompensar a Jesus pelo mal que eu lhe fiz? Então Jesus lhe dá uma missão, dá-lhe um propósito. Não que o propósito lhe acrescentasse ou mudasse a sua vida, não. Mas o propósito que Cristo estava a lhe dar era muito maior do que ele, porque ele já sabia todos os quanto Paulo ia alcançar. Jesus não fez aquilo somente porque ele queria salvar Paulo, mas porque ele também viu em Paulo
Um coração que não só era obediente e sensível, mas que também tinha prazer em fazer a vontade dele. Então, por causa disso, nesse mesmo dilema em que ele percebeu que eu estou errado, como é que eu posso recompensar esse ser? Nós aqui podemos perceber todas as coisas que Paulo aceitou suportar por causa da verdade de Cristo Jesus, meus irmãos. Por causa da plenitude do conhecimento que ele obteve em Cristo, ele aceitou suportar várias coisas, várias, mas tudo aquilo foi somente querendo agradar a Deus. Nós podemos perceber que Paulo antes era um perseguidor de igreja, era um homem extremamente zeloso quanto à lei. Aliás, ele mesmo se justifica. Quanto à lei, ele era irrepreensível. Mas aquilo que ele considerava como ganho, começou a considerar como perda por causa da imensidão do conhecimento de Cristo Jesus e da sua maravilhosa graça. Portanto, ele daí declarou: para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Ou seja, para ele, durante a vida, ele viveria para a vontade de Deus, porque ele sabia que depois da morte, o que lhe espera é a coroa da vida e a salvação que o justo juiz lhe daria naquele dia especial, em que dará a todos aqueles que aguardam ansiosamente a sua vinda. Então, meus irmãos, nesse dilema, Paulo ficava confrontado: o que é que eu faço agora? Qual é o caminho que eu sigo? O que é que eu devo fazer a partir de agora? E é aqui que nós podemos perceber uma coisa. Depois de Jesus lhe dizer tudo quanto ele tinha que fazer, tudo quanto ele tinha que sofrer por causa dele, Paulo vem dizer em 2 de Coríntios, capítulo número 11, versículo número 23. Repito, 2 de Coríntios, capítulo número 11, versículo número 23. Diz assim: 11, 23 a 27. São ministros de Cristo? Respondo como um louco. Ainda mais destacadamente o sou. Trabalhei mais. Fui preso mais vezes. Sofri incontáveis golpes. E muitas vezes corri perigo de morte. 5 vezes recebi dos judeus 40 golpes, menos um. 3 vezes fui espancado com varas. Uma vez apedrejado. 3 vezes naufraguei. Uma noite e um dia passei em alto mar. Em muitas viagens, em perigos de rios, em perigos de ladrões, em perigos da parte do meu próprio povo, em perigos da parte das nações, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em grande esforço e trabalho árduo, em muitas noites sem dormir, em fome e sede, frequentemente sem ter o que comer, e em frio, e sem ter o que vestir. E 28. Além de todas essas coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente: a ansiedade por todas as congregações. Meus amigos, meus irmãos, aqui Paulo não aceitou só quando ele disse: para mim viver é Cristo, morrer é lucro. Ele não estava só a dizer sobre palavras, mas é sobre fé e ação. Essa palavra não é só para ti, também é para mim. Porque aqui Paulo nos deixa exemplificado o que ele aceitou, o que ele se entregou por causa. Ele reconheceu que estava pecando, o seu erro. Ele percebeu
onde é que estava a falha na sua vida. E portanto ele escolheu, eu não vou mais continuar aqui, mas eu a partir de agora quero fazer a vontade de Deus. E se nós queremos perceber o motivo que levou Paulo a aceitar tudo isso, ele ainda mais destacadamente também o fez no livro de Filipenses, capítulo número 1, versículo número 29. Diz assim: portanto, porque vocês receberam o privilégio pela causa de Cristo, não somente de depositar nele a vossa fé, mas também de sofrer por ele. Aqui Paulo vem dizer claramente que quando vocês creram em Cristo, vocês não aceitaram somente o crer, mas vocês também aceitaram aquilo que é o sofrimento que vem por causa dele. Por Cristo declarou, portanto, todo aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga dia após dia. Aqui Paulo estava mostrando a renúncia que tinham que fazer por causa da crença que eles tinham, porque a fé não é só acreditar, a fé é acreditar, mas as obras dignas daquilo que você acredita, meus amigos. A fé é um pacote completo, se tiver metade não é fé. Por isso é que Tiago disse que a fé sem obras ela é morta. Amém? Então, se você aceitou Cristo, você também deve aceitar aquilo que você recebe por causa de Cristo. Se você mudou para o mundo, você agora pertence a Cristo. Você não deve mais se satisfazer com aquilo que é do mundo, com os prazeres da carne, com a natureza humana. Não. Agora você tem que viver para fazer a vontade de Deus, porque foi a vida que você escolheu, porque você acreditou. Então, se acreditaste, e se eu também acreditei nele, nós não escolhemos só acreditar, mas também o sofrer por causa dele. Ele também ainda vem dizer ainda mais em Filipenses 3:8, dizendo assim: mais do que isso, considero realmente todas as coisas como perda, por causa do valor superior do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por sua causa, aceitei a perda de todas as coisas e considero-as simplesmente como lixo para ganhar a Cristo. Aqui Paulo está explicando claramente, mas é bem claramente como a água. Por causa da imensidão do conhecimento de Cristo agora. Só que aqui tem um fator chave que ele destaca por causa da imensidão do conhecimento. Ou seja, você só consegue entrar nesse estágio quando você não só busca uma vez, busca duas, não só busca duas, busca três, não só busca três, busca quatro. É uma constância viva. Amém? Portanto, não é só fazer uma vez, é sempre. É quando você tem vontade, é quando você não tem vontade. Para conhecer a Cristo, você tem que se deleitar na presença de Deus. Você tem que se entregar para Deus. Você tem que se negar a si mesmo para que Deus possa te usar verdadeiramente. Por isso é que Paulo vem dizer, calma, ai meu Deus, não quero pular. Fase por fase, etapa por etapa, palavra por palavra. Então, ele ainda declara mais. Em 2 de Coríntios, capítulo número 4, versículo número 17. 2 Coríntios 4:17 diz assim: pois, embora o sofrimento seja momentâneo e leve, produz para nós uma glória de grandeza extraordinária e eterna. Enquanto fixamos nossos olhos nas coisas vistas. Amém? Vou repetir. Pois, embora o sofrimento seja momentâneo e leve, produz para nós uma glória de grandeza extraordinária, uma glória eterna. Irmãos, só se Paulo fosse um louco para considerar naufrágio, perseguição,
chicotes, apedrejamento, perseguição, fome, nudez, sede e todas as quantas são coisas que ele sofreu, conforme estava descrito em 2 de Coríntios, capítulo 11, 23 a 27, 28. Só se Paulo fosse um louco para considerar que todas as coisas quantas ele suportou na carne são, como ele chamou, leve e momentânea dor. Porque Paulo tem senso da eternidade que está em Cristo Jesus. Paulo sabe que, comparado à vida eterna com Cristo, aquilo que nós vivemos hoje aqui na terra, na nossa pele, não é nada. Porque aquilo que nós vivemos hoje é leve e momentâneo, conforme Tiago diz em 4,14. Pois o que a vida do homem é não ser um vapor d'água que aparece e logo desaparece. A nossa vida não é nada diante de Deus. Nossa vida não é nada diante da eternidade que está escondida em Cristo Jesus. Então, Paulo, ao dizer que, embora o sofrimento seja momentâneo e leve, meus irmãos, ele está a dizer, em outras palavras, que mesmo sofrendo, mesmo passando por necessidades, tudo aquilo que ele passa para não só glorificar a Cristo, mas para ganhar a eternidade, para ganhar justificação, para ganhar uma glória de grandeza extraordinária. Algo que o Senhor disse em Gênesis, quando fez todas as coisas, e Deus viu que era bom. É isso aqui que Paulo está a explicar, que aquilo que você hoje passa aqui na pele, na carne, as necessidades que você vive hoje, por causa da grandeza do conhecimento de Cristo que você aceitou, em considerar como perda todas as coisas de natureza carnal para considerar soberana aquilo que é de Cristo. Isso é simplesmente, para mim, viver é Cristo e o morrer é lucro. Por causa da imensidão daquilo que você sabe, agora você já não vive mais como qualquer um. Você agora vive com propósito, com intenção, porque cada um foi chamado, foi feito para esse mundo conforme o seu propósito, segundo a vontade de Deus. Eu fui feito com o meu, você foi feito com o teu. E conforme eu já disse em vídeos anteriores, volto a dizer, não olhem para os outros com inveja ou ciúme por causa daquilo que fazem. Antes, descubram em Deus o vosso dom, a vossa graça. Existem vários tipos de vasos no oleiro e ele usa cada um conforme a sua vontade e necessidade. Então, por causa da imensidão do conhecimento de Cristo, assim como Paulo, aceitemos todas as coisas como perda, porque Cristo é muito maior do que tudo aquilo que nós ganhamos. Porque em Cristo nós não aceitamos só o crer, mas também o sofrer por causa dele. Ou seja, os sofrimentos de Cristo agora também são os nossos sofrimentos. Aquilo que Cristo anseia também é aquilo que nós ansiamos. Aquilo que Cristo pensa também é aquilo que nós pensamos. É isso que o salmista vem dizer, Salmos 37, versículo 4, ou Salmos de número 37, versos 4. Acha no Senhor a mais plena alegria e Ele considerar os desejos do teu coração. É quando você descobre o conhecimento de Cristo que você consegue andar por caminhos retos. Por quê? Porque você sabe aquilo que é bom, perfeito e agradável. Você consegue andar no caminho da bênção, onde o Senhor vai te alcançar e transformar a tua vida. Meus irmãos, sofrer o sofrimento em Cristo Jesus
Eu não estou a dizer o sofrimento da terra só, não, trabalhar, ter que. Não, não estou a dizer nada disso. Não estou. O acordar cedo, dormir tarde, estudar e tudo mais. Não estou a falar sobre isso. Estou a falar sobre aquilo que você aceita suportar por causa de Cristo Jesus. Quer seja, porque Cristo vem chamar, felizes são vocês, quando por minha causa, quando por causa do meu nome, vos chutarem das sinagogas, falarem mal de vocês. Eu vou ler Mateus capítulo número 5, Mateus capítulo número 5, versículo de número... Ai meu Deus, onde é que está? Versículo 11. Felizes sejam quando as pessoas vos insultarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de coisas más contra vocês, por minha causa. Alegrem-se e fiquem cheios de alegria, porque a vossa recompensa é grande nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. O sofrer em Cristo não é só sofrer. Quando você aceita a cruz de Cristo, toma-la, rejeitas os teus prazeres, negas-te a ti mesmo para viver a vontade de Deus, então você está a cumprir isso. Você vai ter sofrimento, isso é verdade, todos nós vamos ter. Por causa da verdade de Cristo, nós vamos ter vários. E Cristo disse: eu não vim trazer a paz, mas a espada. Então nós devemos perceber que vai haver uma separação, vai haver uma divisão entre aquele que é justo e aquele que é ímpio. Amém? Então, por causa da imensidade do conhecimento de Cristo, rejeitemos aquilo que é mau para nos achegarmos àquele que é bom, para que ele também se achegue a nós. Meus amigos, conforme eu já estava a dizer, o sofrimento é uma oportunidade de nós mostrarmos a Cristo, assim como Paulo fez. Segunda de Paulo, segunda de Paulo também, meu Deus. Segunda de Coríntios, capítulo número 30, capítulo número 12. Segunda de Coríntios 12, 9. Diz assim, a palavra do Senhor. Mas ele disse-me: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa nas tuas fraquezas. Com muita alegria, então, vou me gabar das minhas fraquezas, para que o poder de Cristo permaneça sobre mim como uma tenda. Paulo aqui está a dizer claramente, então, se aquilo que eu aceito suportar por causa de Cristo é motivo para que o nome dele seja glorificado, então com muito mais prontidão eu me alegrarei e continuarei a passar pelo sofrimento que é leve e momentâneo, para viver a grandeza de glória extraordinária e eterna na presença de Deus. Deus em seu Filho expiou toda a sua ira, toda a ira do Pai, o cálice que estava preparado para ti e para mim. Ele despejou tudo sobre o Filho, porque o Filho se entregou como um sacrifício vivo, santo e aceitável, para que por meio de um justo, os injustos fossem todos perdoados. Porque ele se agradou daquilo que ele viu no futuro, que ele viu, que era o quê? Podermos estar reconciliados com o Pai. Então, hoje, eu e você podemos ter essa reconciliação. Basta uma coisa. Uma somente. Arrependam-se dos vossos pecados. Porque Cristo vem dizer, eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. A verdade, quando confronta, ela não foi feita para te desequilibrar, mas é para te dar um novo caminho.
Assim como Paulo, quando ele percebeu que estava errado, assim também nós andemos no caminho do Senhor. Procuremos a sua vontade, procuremos aquilo que Ele quer, procuremos a sua vontade. Conforme o Senhor disse em Mateus 6,33, portanto, persistam em buscar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Evangelho não é conforto, é confronto. Então devemos ter a certeza daquilo que nós queremos seguir, negar-nos a nós mesmos todos os dias e persistirmos. E essa palavra, você está a pensar que eu faço todas as coisas que eu estou a falar? Não, meus irmãos, eu também preciso mudar. Mas da mesma forma que eu preciso mudar, eu também quero avisar-te para que tu também possas andar no bom caminho, no caminho que agrade a Deus, meus irmãos. Então, consideremos fazer a sua vontade. Consideremos, se nós realmente consideramos Cristo como soberano, então não tenhamos, como é que eu digo, vergonha alguma no caminho que andamos, vergonha alguma nas escolhas que nós fizemos, porque nós temos uma certeza que Cristo nos salvou, deu a sua vida por nós e vai voltar em glória, para nos salvar, para vir nos buscar, a sua amada igreja. Nós fomos salvos em Cristo, estamos escondidos nele, para que no dia da sua manifestação nós também sejamos manifestados com ele em poder e glória, meus irmãos. A vida eterna é mesmo eterna. Nós não temos a consciência daquilo que é eterno no nosso coração. Por isso é que as nossas escolhas nem sempre são as mais favoráveis. Mas Paulo aqui, ele vem dizer, por causa da glória, da tamanha glória eterna, ele considera como perda todas as coisas aqui na terra. Ele considera como um leve e momentâneo. Estou a ser perseguido, leve e momentâneo. Estou a ser apedrejado, leve e momentâneo. Estou a ser esbofeteado, leve e momentâneo. Estou a ser perseguido, tudo isso por causa de Cristo, leve e momentâneo sofrimento. Paulo chamou leve e momentâneo porque ele tem a consciência do tempo, que esse tempo aqui acaba rápido, mas a eternidade é para sempre. A eternidade é mesmo eterno, não acaba. Então, nós fazemos uma escolha hoje de escolher um futuro temporário para substituir um futuro eterno. Escolher um futuro temporário ao invés da eternidade. Amém? Escolhemos aquilo que é certo. Escolhamos o bom caminho, porque a verdade de Cristo chegou a nós. Porque eu sei que por meio desse vídeo e por meio desse canal, o Evangelho vai chegar até vocês. Porque Deus deu a palavra, Ele vai cumprir com aquilo que Ele falou. Amém? Então, a minha parte está a ser feita, falta a tua. Portanto, arrependei-vos e sejais batizados em nome de Jesus para o perdão dos vossos pecados, para que quando Ele se manifestar, vocês possam ter vestes brancas e limpas, para que possam se apresentar dignos de estarem diante da presença dEle, meus irmãos. Obrigado por tudo. Este foi mais um vídeo. Dentre todos o mais longo, mas obrigado a vocês que chegaram até o final, pois o reino dos céus é para todo aquele que se arrepende e deixa os seus maus caminhos. Pai, nós te agradecemos por mais um dia. Pai, nós te agradecemos pela nossa vida. Pai, nós te agradecemos por tudo quanto o Senhor faz por nós, Pai, porque nós reconhecemos que nós não merecemos absolutamente nada. Pai, neste momento nós queremos te entregar a nossa vida. Faz conosco conforme a tua vontade, Pai, porque tudo é teu, tudo a ti pertence, tudo é para ti.
Senhor, conforme o Senhor declarou essa palavra chegou aos irmãos que o Senhor pretendia, que mais e mais palavras sejam geradas e alcancem mais e mais e mais irmãos. Porque o meu prazer não é ficar famoso, mas é que o Evangelho seja pregado e que as boas novas sejam anunciadas, a fim de que todos aqueles que vão crer e se arrepender para a vida eterna, assim o façam. Porque nós não queremos estar sozinhos, porque muitos são aqueles que o Senhor designou nesta terra. Muitos são aqueles que ainda vão se arrepender. Muitos são aqueles que o Senhor conhece que serão transformados pela tua verdade, Pai. Então, alcança-lhes pelo teu poder. É o que eu te peço, em nome de Jesus. E cuida dos teus filhos, cuida dos teus servos, cuida de mim e cuida também dos meus irmãos, dos que estão assistindo e até daqueles que estão perdidos, daqueles que não têm o que comer nem o que beber, daqueles que não têm nem o que vestir, que nós, Pai, nós sejamos o exemplo para o mundo de Cristo Jesus, Pai. É tudo o que eu te peço, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, até o próximo vídeo e tamo junto.